Muito bem, vocês vão para lá. E eu convido você, querido, a pegar a sua Bíblia e abri-la em Miqueias 6. E eu quero ler do verso 1 ao verso de número 8 com você, esse texto de Miqueias. Miqueias é um dos profetas menores, talvez um dos menores que tenha mais capítulos escritos. Miqueias, o seu nome significa quem é como Deus, quem é como Yahvé, quem é como Jeová. Tem um significado forte. Ele foi um profeta contemporâneo de Amós, de Oséias, contemporâneo de Isaías. E assim como muitos desses profetas lutaram contra a opressão de reis, a opressão de juízes e de certo modo a desfeita e o descaso de outros profetas, o Miqueias não é diferente. E é isso que nós vamos ver. Quando nós começarmos a falar, eu estava estudando, lendo aqui esses capítulos de Miqueias, irmãos, parecia que ele estava falando do Brasil. Como eu olhei assim e falei, não, é impossível, né? Como aquilo que o Miqueias está falando, e quando nós pegarmos aqui os textos e começarmos a ler, você vai pensar também igual a mim. Olha, parece que ele está falando do Brasil. O fato é que esses profetas, eles foram homens que caminharam com Deus, e nós entendemos que as suas mensagens, elas são tão atuais como os nossos periódicos diários, como a nossa revista Veja, por exemplo, né? Como os demais periódicos do nosso dia a dia aí. Mas um livro que foi escrito há cerca de 2.500 anos atrás, mas que tem uma mensagem muito contemporânea e muito atual. Então, abrindo aí a sua Bíblia em Miqueias, capítulo 6, eu peço a você que a mantenha aberta, porque nós vamos dar uma voltinha aí pelo Miqueias aí para ver o que ele está nos ensinando aí. Então, o texto vai dizer para nós o seguinte: agora ouve o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E enviei-te adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos ler novamente o verso de número 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor nesta noite, ó Pai, possa visitar os corações de forma a alcançar e suprir cada necessidade. Aquilo que cada um veio buscar da parte do Senhor nesta noite,
Ó Deus, que o Senhor possa ser a resposta para nós, não no que queremos ouvir, mas naquilo que precisamos ouvir, Senhor, para continuarmos sendo firmes, sendo inabaláveis na fé, para que possamos continuar firmes nos Teus caminhos, praticando e fazendo o que é da Tua vontade, não na nossa. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, olhando para o Miqueias, nesse seu verso, no capítulo 6, quando você passa pelo capítulo 1, 2, 3 aqui, Miqueias ele está fazendo um diagnóstico da nação de Judá em Israel. Ele está ali fazendo uma radiografia de todos os acontecimentos, de todos os fatos. E é interessante como esse texto que nós lemos, nós podemos dividi-lo em partes aqui. Porque existe um momento em que Deus entra em juízo com o seu povo. Deus dá a oportunidade para que o seu povo o responda, ou seja, se defenda. E depois, apenas no verso 8, o Senhor fala aquilo que Ele espera. Confesso que, depois que eu escrevi esse sermão, eu não coloquei tema. E eu estava aqui no gabinete, lendo, orando, e o Marcelo falou: qual vai ser o tema da sua pregação hoje? Eu falei: não sei não. Ele falou: mas você não escreveu o tema? Eu falei: não. Aí eu falei: então escreve aí, olha, o que Deus espera de nós? Por que o que Deus espera de nós? Se eu perguntar o que você espera de Deus, você vai saber me responder na ponta da língua. O que você espera de Deus, irmão? Eu espero isso, eu espero aquilo. Para você vai ter uma lista. Mas quando nós fazemos o efeito contrário, o que Deus espera de mim, opa, parece que o negócio fica um pouco mais sério. Espera aí, o que Deus espera de mim? Como se o Senhor não esperasse nada de nós. Porque estamos tão preocupados em esperar de Deus, em receber de Deus, em buscar em Deus, que nos esquecemos também que Ele espera alguma coisa de nós. O mesmo está acontecendo aqui com a nação de Judá. O Miqueias, ele adentra e vamos ver que ele não era um profeta do palácio. Miqueias era um profeta da rua. Tal como vários profetas menores, ele era um profeta das praças. Ele era um profeta que levava a mensagem de Deus às pessoas, mostrando às pessoas que precisavam mudar as suas posturas, que precisavam mudar os seus caminhos. E é interessante que quando ele faz todo esse diagnóstico da nação, ele começa a fazer, e eu pego aqui uma apresentação de como está a nação de Judá. Capítulo 3 aqui, ele vai de encontro aos chefes da nação, ao presidente da república, aos senadores, aos deputados. E como é que ele encontra tudo isso? O verso 2, na parte A, ele vai dizer: os que aborreceis o bem e amais o mal. É um dos diagnósticos da liderança de Judá, da liderança de Israel. E é interessante que ele fala: olha, eles estão aborrecendo o bem, mas estão amando o mal. E ele faz essa denúncia no seu texto, porque isso aqui é um efeito totalmente contrário daquilo que Deus espera de nós. Deus espera sempre o contrário de nós, que amemos o bem e aborreçamos o mal. O povo estava totalmente contrário, estava aborrecendo o bem, estavam sendo verdadeiramente, as beatitudes, as bênçãos estavam sendo verdadeiramente removidas. Havia uma inversão de valores. Aquele que praticava o bem vivia perseguições. E aí ele vai seguindo e dirigindo essa palavra ainda aos líderes das nações.
no versículo 1 do capítulo 3, e aí nós vamos ler a parte B. Disse eu: ouve agora vós, cabeças de Jacó, os líderes, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Parte B do verso 2, falando do povo: e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. O que Miqueias está dizendo aqui? Olha, vocês foram colocados como líderes dessa nação de Israel, e vocês, em vez de usar o poder que vocês têm, de vocês usarem o dinheiro que vocês têm em prol do povo, vocês estão usando para o seu bel prazer. Vocês não estão servindo o povo. E a forma chega a ser meio canibalesco, a forma como ele se dirige no tratamento desses reis, desses homens em relação às pessoas. Olha só: arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Ou seja, os três poderes constituídos haviam falhado no cuidado do povo. Os três poderes que haviam sido constituídos aqui estavam mais que tirando vantagem do povo do que ajudando o povo. Tem alguma semelhança, alguma coisa que vocês... Só que a coisa, quando você pensa que a semelhança é real, o negócio aqui piora. O negócio piora. Parece até que eles tiveram aqui um momento pandêmico também. Aí vamos seguindo. Capítulo 3, verso 11. Ele diz o seguinte, nós vamos ler só a parte A: os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Sentenças, compras de sentenças. Pessoas que haviam feito mal, que deveriam ser subjugadas, pagavam pelas sentenças, davam em dinheiro e eram liberadas. É interessante que quando você conversa com as pessoas hoje no nosso país, no nosso bairro, na nossa família, por exemplo, as pessoas dizem, eu ouvi de uma pessoa ainda essa semana, diz: eu não acredito mais na nossa política. O povo aqui já não acreditava mais também na sua política. Mas é interessante que quando os poderes eles se perdem, as esperanças também vão-se embora. Uma pergunta que nos é feita é o seguinte: mas onde está a reserva moral da nação? Onde está essa reserva moral que não deve se misturar com a corrupção? Aí o profeta, ele diz: na igreja. O que aconteceu nesse tempo de pandemia, nesse tempo de desesperança, nesse tempo de corrupção? As pessoas se apegaram com a igreja. Muitos voltaram à fé. Então o profeta também, de certo modo, ele segue o mesmo caminho. A pergunta é: onde está a reserva moral da nação, que não pode se misturar com a corrupção? Na igreja. Esse é um ponto importante. Aí lá vamos ver o profeta. O profeta, assim como nós, deve ter pensado o seguinte: a igreja, ela não vai se misturar com a corrupção, porque a igreja ela é uma contracultura. Ela vai contrário àquilo que se lhe é apresentado. A igreja, ela segue os princípios éticos, morais da palavra de Deus. A igreja, ela segue princípios estabelecidos pelo próprio Deus. E já que segue-se princípios estabelecidos pelo próprio Deus, a corrupção não pode entrar. Aí nós vamos aqui, o profeta Miqueias, no capítulo 3, verso 5. Ele diz: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. O que é que ele está falando aqui? Olha, vocês que deveriam levar esperança às pessoas, vocês que deveriam pregar a verdadeira salvação, vocês que deveriam levar socorro às pessoas, vocês hoje estão vivendo como pregadores da conveniência.
Vocês hoje pregam para ganhar dinheiro. Quando as pessoas lhe dão dinheiro, vocês falam coisas boas para agradar essas pessoas. E quando as pessoas não lhe dão dinheiro, vocês trazem palavras de mal. Ou seja, segundo o profeta Miqueias, estes homens, esses profetas, venderam a sua própria consciência. E ele segue mais, no verso 11 ele vai dizer o seguinte: quando ele fala a respeito dos líderes que dão sentenças por suborno, ele diz o seguinte: e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Ensino por interesse. Tem alguma coisa a ver com os dias atuais? Quando você liga a sua TV e você vê pessoas que poderiam falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus vai vir buscar para levar um povo santo, eles estão dizendo o seguinte: se você ficar doente, você não tem fé, porque quem serve a Deus não pode ficar doente. Pessoas que, porque comprou isso eu vou dizer o que eu vi acontecer. Camarada queria contar um testemunho na igreja porque conseguiu entrar numa loja e comprou um carro usado para pagar em 36 meses e disse para o seu líder que ele queria contar aquilo que era uma grande bênção, e o seu líder disse para ele: não, isso não é bênção, isso é maldição. Primeiro, Deus não vai te dar um carro velho, eu estou lascado. Deus não vai te dar um carro velho, Deus vai te dar um carro zero, porque Jesus, estou dizendo o que eu ouvi, montou num jumentinho 0 quilômetro. Tempos contemporâneos que nos retratam verdadeiramente a decadência profunda de alguns locais que se dizem ser cristãos. Decadência profunda que o próprio profeta Miqueias, ele comprova no seu tempo. Igrejas que transformaram-se em verdadeiras empresas. E é interessante, querido, que quando a igreja, a religião, os poderes, ele se corrompe, a gente ainda espera uma reserva moral que não pode falhar. O Miqueias, ele foi atrás dos líderes do seu tempo. Corrupção total. Ele vai atrás da igreja do seu tempo. Corrupção total. Ele fala: não, existe uma reserva de moral. A família deve ser uma reserva de moral. Aí nós vamos lá para Miqueias capítulo 7. Verso de número 2. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. Olha que coisa extraordinária está acontecendo aqui. Ele vai no governo, encontra corrupção. Ele vai no templo, encontra corrupção. Não, mas existe ainda uma reserva moral que não pode falhar, que é a família. E a família aqui está, né? Tudo aqui, ó, verso de número 6, por exemplo. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Diante desse fato, no verso 2 do capítulo 7, o Miqueias, ele tira uma conclusão que eu diria que é um momento maior de pessimismo na vida do profeta Miqueias. Então no verso 2 ele diz o seguinte: pereceu toda a terra, acabou tudo. Não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, e cada um caça o seu irmão com uma rede. Parece ser um texto pesado, e o é. Quando olhamos para as páginas sagradas e vimos que aquilo que nós vivenciamos hoje
é um retrato também de coisas passadas. E aquilo que a Bíblia nos adverte, aquilo que a Bíblia ela traz para nós, é justamente para que, como líder, você pode não ser líder da nação, mas você é um líder na sua casa. Para que, como um cristão, que faço parte do corpo de Cristo, para que, como um membro da família, eu não me permita ser corrompido por absolutamente nada. E aí começa o que nós podemos chamar de um julgamento de Deus aqui, que é o capítulo que nós lemos. Capítulo 6, do verso 1. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia e você vai ver Deus aqui conversando com as pessoas. Parece aqui que Deus ele leva a nação de Judá, o povo de Israel, para um tribunal aqui. E Deus ele começa a fazer as suas indagações. Deus começa não a acusar o povo, mas Deus ele começa a fazer perguntas. E uma das coisas muito interessantes aqui, que o profeta ele diz, ó, levanta-te, defende a tua causa perante os homens e ouçam os outeiros a sua voz. Deus sabia que não existia alguém que tinha um coração limpo para que fosse testemunho do profeta. E Deus então, ele chama como testemunha a sua criação, a natureza. E no verso 2 diz: ouve montes a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Tem pessoas que dizem, né, inclusive o salmista ele fala que é melhor cair na mão de Deus, porque Deus ele é justo. Mas lendo esse texto aqui dá para dar uma tremida. Ele assusta um pouco. O juízo de Deus sobre aqueles que estão corrompidos. Só que é interessante que quando você começa a observar o texto, você vai ver, você vai se deparar com um amor tão grande, aquém da nossa compreensão. Deus então convoca a sua criação, e Deus ele começa então a conversar com o seu povo. Então a primeira parte, Deus ele começa a se apresentar e diz para o povo sobre a aliança que haviam quebrado com ele. Deus começa a trazer à memória aquilo que ele havia feito para com o seu povo. No verso 3 ele diz: povo meu, olha só, o povo não o queria, o povo o havia rejeitado, o povo estava totalmente corrompido, e ele ainda se dirige ao povo com o título de posse: povo meu povo, o que eu tenho feito para vocês? E aqui tem uma palavra no meu texto, eu não sei como que está na sua Bíblia. Ali, ó, está lá na NVI e diz: meu povo, o que eu fiz contra você? Fui muito exigente, responda-me. Eu não gosto muito dessa tradução. Não da tradução, da forma, né, da palavra. Eu prefiro a Bíblia no texto mais original. Quando diz aqui, olha: povo meu, o que eu tenho feito para vocês? E com que te enfadei? Eu gosto muito de etimologia de palavras. Aí você vai buscar no dicionário, o que é enfado? Enfado é algo que você não quer perto de você. Quando eu era garoto, e minha mãe às vezes estava fazendo uma coisa gostosa no fogão, e o que me vem na memória agora era sagu. Fazia umas 2 vezes por ano. Amo sagu. E a gente queria ficar ali para lamber o prato, lamber a colher que ela mexia, e ela falava: ah, sai daqui, não me enfada, menino. Sai daqui. Enfadar é se sentir incomodado. Uma pessoa enfadonha é uma pessoa que nós não queremos por perto. E eu fiquei pensando como Deus ele se dirige ao seu povo e diz: com que enfadei vocês? Ou seja, o que eu fiz para que vocês não querem mais ficar próximos a mim? Queridos,
Eu parei um pouco nesse versículo 3 aqui. Eu meditei particularmente como ser humano, enquanto cristão, porque muitas vezes é assim que nós agimos com Deus. Deus quer nos abençoar, Deus está falando conosco, e muitas vezes nós o trocamos por qualquer coisa. Nós trocamos momentos com Ele por qualquer tipo de programação. Nós trocamos o nosso momento devocional, nós trocamos a nossa oração, nós trocamos a nossa meditação da palavra, nós trocamos os nossos cultos, querido. Qualquer coisa nos distrai, e parece que muitas vezes o evangelho, ou até mesmo o fato de sermos salvos, torna-se enfadonho para nós. Me coloquei num lugar que essa semana eu tive não vou dizer um desajuste com a minha filha. A minha filha interpretou uma fala minha de forma diferente. E ela ficou chateada. Só que você sabe o que a minha filha fez comigo? Ela me bloqueou no celular. E a minha filha, que eu peço oração para vocês, depois de 20 anos na igreja, falou: pai, eu quero dar um tempo e tal, né? E a pessoa, quando sai dos caminhos do Senhor, ela fica meio enfadonha. E eu falei: que negócio que é esse? Fui mandar uma mensagem para ela. Eu não manjo muito de rede, eu sou meio caipira na rede social. Aí eu falei para minha filha Ana, eu falei: filha, estou mandando uma mensagem aqui para sua irmã, não está indo e não está a foto dela. O que aconteceu? Ela falou assim: pai, ela te bloqueou. Irmãos, fiquei triste, fiquei chateado. Só que eu sou pai, e eu estava meditando justamente nesse texto no decorrer da semana. Você sabe o que eu fiz? Ela mora num condomínio lá perto da minha casa. Peguei meu carro, meu filho mora no mesmo condomínio. Falei: ela está brava comigo. Já pensou se ela fala, o porteiro fala assim: olha, seu pai está aqui na porta aqui, ó, eu vou deixar ele entrar. Não, não deixa não. Aí eu liguei e falei assim: olha, eu vou na casa 17. Só que na real eu ia na 27. Aí o cara: ô, seu Claudemir, tudo bem e tal, não sei o que, beleza? Ah, não. Ligou lá, minha nora: não, pode deixar entrar. Eu não fui na casa do meu filho, eu fui direto para onde? Da minha filha. Parei o carro na frente, entrei, já vou bater na porta. Falei assim: escuta aqui, menina, senta aí. Sou seu pai. O que está acontecendo? Por que você me bloqueou? Ela ficou com o olho arregalado desse tamanho para mim. Falei: senta aqui. Às vezes eu não concordo com muita coisa que você faz, mas eu amo você. Você é minha filha. Desculpa a expressão, eu disse para ela: você não nasceu em chocadeira, você tem pai e tem mãe, você tem que respeitar. Eu amo você. Posso não concordar com alguma das suas atitudes, e eu estou aqui para dizer isso olhando no teu olho, que eu amo você. Agora sim, pega o celular e bota eu de novo no teu celular aí, que eu quero fazer para seu celular. Pegou o celular. Pronto. Aí nós fazemos a mesma coisa com Deus. Nós bloqueamos Deus da nossa vida. Nós bloqueamos Deus dos nossos negócios. Nós bloqueamos Deus das nossas amizades. Nós bloqueamos Deus da nossa convivência. E indiretamente dizemos: Senhor, o Senhor é enfadonho, o Senhor incomoda. Sai do meu pé, Deus. Era o que o povo de Israel, nação judaica, havia feito com o Senhor. E esse Deus tão amoroso diz para ele, diz para nós: povo meu, o que é que eu estou fazendo para vocês? O que é que eu fiz para vocês? Responde-me, no que eu vos tenho enfadado? Eu creio que essa pergunta o Espírito Santo está fazendo para muitos corações aqui nesta noite. Eu tenho certeza que essa pergunta o Espírito Santo está fazendo para muitas pessoas que estão nos assistindo, porque muitas vezes não levamos a sério a nossa vida espiritual. Não levamos a sério a forma como Deus nos leva a sério. E Deus aqui então, Ele está aqui conversando com o seu povo. Deus, Ele mostra para o povo que uma aliança foi quebrada aqui. Deus coloca os montes, Deus coloca os alicerces da terra como testemunha da conversa que Ele está tendo com o seu povo.
Deus aqui demonstra o seu grande amor, Deus aqui manifesta o seu poder. Deus aqui está conversando e aí Ele começa a trazer à memória os feitos que havia realizado na vida daquele povo. Então Ele começa a dizer para o povo: olha, eu fiz vocês saírem da terra do Egito, eu fiz vocês saírem da casa da servidão, eu os remi, eu enviei vocês diante de Moisés, de Arão, de Miriam. Deus está dizendo para o povo: eu tirei vocês, eu livrei vocês, eu libertei vocês, eu abençoei vocês, vocês eram escravos e eu os libertei, os remi para mim. Deus começa a entrar em juízo, mas lembrando aquilo que Ele havia feito para o povo. Deus, Ele traz aqui o nome de Moisés, de Arão e de Miriam, para lembrar que Ele não colocou qualquer pessoa, mas colocou uma liderança poderosa, sendo conduzida pelo próprio Deus no deserto. O povo também é acusado no verso de número 5, quando ele diz o seguinte: povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor. Isso aqui era um profeta que recebeu dinheiro para profetizar contra o povo de Deus mentira. E sabe o que Deus fazia? Deus transformava a maldição em bênção. E Deus traz à memória do povo novamente: olha, quando aquele profeta que recebia dinheiro para amaldiçoá-los, eu transformava a maldição em bênção, porque eu amo vocês, eu cuidei de vocês, eu trabalhei na vida de vocês. Quando ele diz: olha, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Ou seja, Sitim representa o local de onde eles saíram para a peregrinação. Gilgal é quando eles chegam, é o término. Deus está dizendo o seguinte, ó: desde o início, desde a saída, em todo o trajeto, até a chegada, eu estive com vocês, eu os abençoei do início ao fim. É lindo você ver um Deus tão grande, um Deus poderoso, manifestando a sua graça dessa forma a um povo rebelde. Aí nós temos também a justificativa do povo. Assim como as nossas justificativas muitas vezes diante de Deus são justificativas furadas, as justificativas deles também foram. Aí o povo começa a se defender aqui. Agora aqui é o momento do povo, em vez de tomar o caminho do arrependimento, se justificar. Como muitas vezes nós também fazemos. Queremos justificar o injustificável. Mas Deus, Ele conhece todas as coisas. E aí Ele vai dizendo aqui: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Ou seja, o povo aqui está querendo dizer: olha, nós estamos de certo modo fazendo algumas coisas, não estamos fazendo como deveríamos. A nossa religião, Deus, mesmo que seja uma religião sem vida, nós a estamos fazendo. Porque a religiosidade é isso. Não há vida numa vida religiosa. Não há vida em alguém em que vem apenas a igreja por vir. Não há uma vida em quem apenas não serve a Deus, apenas fala que é, mas não é. E eles estavam dessa mesma forma. Eles achavam que através de rituais vazios poderiam enganar o coração de Deus. Eles querem ou acham que mostrar para Deus apenas um ritualismo representava um culto.
Querido, nós temos que ter a convicção e a certeza do tipo de culto que nós apresentamos a Deus. O salmista, ele diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Cultuar a Deus não é apenas levantar a mão. Cultuar a Deus não é só cantar. Cultuar a Deus é derramar o coração e viver esse derramamento quando nós saímos daqui. Cultuar a Deus não é mero formalismo, como eles o faziam. Cultuar a Deus não é apenas batermos palmas e quando sairmos daqui, a nossa vida continua da mesma forma. O culto verdadeiro e o culto que Deus recebe, o culto que nós oferecemos, ele traz sobre nós grandes resultados. E esses resultados nós colhemos, que é o fruto de uma vida de justiça. Quando o pecado ele sobrevém nos assediando, nós dizemos não para ele. Mas o povo, assim como nós, está aqui se justificando. Em outras palavras, o povo diz aqui para Deus o seguinte: Deus, os nossos sacrifícios não estão sendo suficientes? E é um povo ousado. Um povo ousado. Olha aqui que ele diz aqui. Olha aqui que o povo diz para Deus aqui no verso 7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Irmãos, isso aqui para Deus é uma afronta. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ou seja, eles falaram assim: não é suficiente o que a gente faz para o Senhor? O sacrifício que estamos lhe dando não está sendo suficiente? Nós precisamos, por quê? Porque existiam outras nações próximas que eles ofereciam a outros deuses, e eles inclusive matavam pessoas, sacrificavam seres humanos. Como Deus é ofendido aqui? Fala, nós precisamos matar o nosso primogênito? Precisamos fazer isso? Para que o Senhor perdoe as nossas transgressões? E aí vem o texto como resposta de Deus. Vem o texto que nós vamos falar. Mas Deus, Ele começa a mostrar para esse povo que não adianta querer fazer o certo por princípios errados. Não há como, querido. Ou nós fazemos as coisas corretas, pela forma correta, ou nós não fazemos. O povo estava apegado a uma religiosidade falha. Aí então Deus, ele começa a dizer aqui as 3 exigências, que aí no caso então, de susto aqui a gente faz o tema da mensagem aqui. O que Deus espera de nós? Eu até preferi colocar o que Deus espera de nós, ou colocar as 3 exigências de Deus. Aí alguém pode dizer, lá vem Deus de novo exigir da gente. Sabe por quê? Porque o povo não gosta de palavras tipo assim, eu exijo, faça, o povo não gosta. E o povo não gosta tanto que ainda que Deus fale, não aceita. Porque aqui, querido, só muda só o local e a data. O coração das pessoas é o mesmo. O coração do povo continua o mesmo. Depois dessa tentativa frustrada aqui, está parecendo que a gente está num tribunal aqui, né? Deus falando, o povo falando. Eu não tenho curso de direito, mas eu acho que um advogado que conhece, fazer uma trama para apresentar isso aqui, ficaria muito legal. Deus como acusador, o profeta intermediando, o povo se defendendo, querendo justificar o injustificável. Mas depois dessa tentativa frustrada de se eximir de uma culpa, Deus ele dá uma ordem ao profeta.
dizendo aquilo que Ele espera do seu povo. E aqui está o texto que nós lemos. O que Deus, Ele te declarou, ó homem. É interessante que aqui, Deus Ele não maltrata o povo, mas Ele coloca o povo no lugar dele. Olha, você é homem. Eu te criei. Eu te fiz. Então é um direito meu lhe pedir alguma coisa. Podemos analisar de que muitas vezes nós achamos que temos apenas o direito de pedir. Deus aqui, Ele não está dizendo que como o ser humano, que as pessoas não tinham direito de pedir. Só que Ele começa a apresentar que não há só direitos, existem deveres também. Eu tenho deveres também. Deveres em detrimento daquilo que Deus Ele pede. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Primeiro, pratiques a justiça. Segundo, ame a misericórdia. Ele não está dizendo para praticar a misericórdia. É diferente. Para amar a misericórdia. E andar humildemente com o seu Deus. Dentro dessa exigência, o que nós podemos entender como essa prática da justiça? A justiça, querido, não se faz com conhecimento. A justiça se faz na prática. A justiça não basta ela estar regulamentada em códigos. A justiça é necessário que a sua aplicação. Justiça requer transformação de vida. Eu me encontrei com Cristo, eu fui justificado por Cristo, e como é que eu vou não mostrar, mas me apresentar Cristo através dessa justificação? É tendo uma vida transformada, é dando testemunho da minha fé, é tendo o caráter de Cristo. E onde é que eu demonstro esse caráter de Cristo? Na casa, no lar, para a esposa, para os filhos, para o esposo. O melhor lugar para ser cristão, querido, é dentro da nossa casa. Às vezes nós queremos mostrar que somos legais para as pessoas. Queremos mostrar que somos legais para os amigos. A minha esposa, ela não está aqui porque ela está lá embaixo, lá dando aula. Hoje ela está na escala para dar aula na sala das crianças. Depois as irmãs perguntam para ela, quando ela fala, eu estou na escala assim, assim, assim. Eu falo, puxa vida, viu? Sabe por quê? Porque eu gosto de quando eu prego, minha esposa me olha, minha filha me olha. Porque elas são as melhores pessoas para dizer para mim, ou pelo menos para testemunhar se aquilo que eu estou falando é verdade. Então o melhor lugar para nós demonstrarmos essa justiça de Deus, querido, praticar essa justiça é dentro da nossa casa, é no nosso trabalho, é nos nossos relacionamentos, na forma como nós nos relacionamos com pessoas. É amar as pessoas em detrimento do pensamento diferente que se tem. Vivemos hoje um momento onde a igreja ela é perseguida sim. E ela é perseguida muitas vezes porque nós falamos que amamos e demonstramos preconceitos. Eu disse ainda para uma pessoa que veio conversar comigo a respeito de ideologia de gênero essa semana. Porque vocês são preconceituosos. Eu falei, ei. Preconceituoso não. Eu amo você, mas o fato de te amar, eu não tenho que concordar com o que você faz. Deus, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, se eu falar que não concordo com você, você que está sendo intolerante, não eu. Porque eu creio que pode sim haver unidade na diversidade. Então Deus nos chamou para amar, não para criticar.
Deus nos chamou para apoiar pessoas que estão precisando, pessoas que têm dificuldade de sair de um vício. E muitas vezes o que nós ouvimos hoje as pessoas falar, pessoas com quem nós nos relacionamos, nós que devemos mostrar, apresentar a justiça de Deus, as pessoas falam assim: olha, tem um rapaz ali, olha, que ele já é drogado, ele saiu de uma casa de recuperação, caiu de novo, voltou para a casa de recuperação. Nós somos os primeiros que muitas vezes falamos: esse não tem jeito não. Quando nós deveríamos agir de forma diferente. Nós vamos orar. E você crê que Deus vai libertar? Queridos, não existe ninguém que está tão longe do alcance das mãos de Deus. E aquilo que muitas vezes nós não podemos fazer e onde nós não podemos ir, a nossa oração vai. E Deus vai em detrimento da nossa oração. Não porque somos merecedores, mas porque nós somos aqueles que imputamos a justiça dele. Não porque temos justiça própria, mas porque Cristo nos justificou na cruz do Calvário. É diferente. A maior forma de nós mostrarmos a justiça, querido, é em nossas transações comerciais. Tempos difíceis, muitas pessoas que viveram dificuldades. Eu até mudei de ramo. Mudei de ramo porque hoje o que eu tenho da empresa ativa é só o CNPJ, de resto não tem quase mais nada. Mas não envergonhei a Deus em detrimento de todos os impostos que todos os meses eu tenho que pagar para o contador. Às vezes eu tinha que vender uma máquina e vendia uma máquina da empresa. Vou vender uma máquina para pagar tributo. Vendia a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Isso é princípio de justiça. O nome de Jesus não pode ser envergonhado por uma atitude minha ou uma atitude sua. Seguindo, o que Deus ele estava buscando na nação de Israel é aquilo que ele ainda continua buscando no nosso meio, em nós, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E eu faço aqui um acréscimo de um texto de Provérbios de Salomão, 21, verso 3, quando ele diz assim, fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que lhe oferecer sacrifícios. Sabedoria de Salomão. Fazer o que é justo. Talvez para que você seja justo, talvez você já se viu em situação de que para você fazer o certo, você iria de certo modo ofender alguém por fazer o certo. Ou alguém não concordaria com o certo. Eu já contei aqui que eu já perdi emprego uma vez, porque o dono da empresa mandou eu mentir. Eu falei, não vou mentir não. Aí ele falou assim, você deve ser o único cara no mundo que não mente. Eu falei, se eu sou o único eu não sei, mas que eu não vou mentir, eu não vou. E eu fui visitar uma empresa, e ele queria que eu mentisse a respeito de um processo lá. Eu cheguei e falei assim, não aconteceu nada disso não. E fiquei olhando para o dono da empresa. Ele falou, como não? O fulano lá falou assim, assim, assim. Eu falei, ele falou, mas não é isso que aconteceu. Não aconteceu isso. Teve cristãos, pessoas crentes que falaram assim, tá vendo? Você tinha que obedecer à autoridade constituída. Teu patrão era a tua autoridade. Eu falei, jamais eu vou deixar de obedecer um mandamento, um princípio bíblico por aquilo que um homem, ainda que seja o meu patrão, estabeleceu. Se o meu pai pedir para eu mentir, eu não minto, eu vou mentir porque um patrão pediu para eu mentir. Me custou o emprego, obviamente. Mas depois disso, Deus me arrumou um melhor e ganhando o dobro. Está vendo? Está vendo, querido? Tudo aquilo que você faz por Deus, Deus ele abençoa você. Segundo, amor à misericórdia. Ou seja, essa palavra que o Miqueias ele traz para nós aqui, significa bondade, generosidade, lealdade. Ele mostra que a misericórdia ela é um passo além da justiça. A justiça concede o que o direito requer. A misericórdia, ela concede aquilo que o amor exige. Quando ele fala que é para amar a misericórdia, ele não está dizendo que a misericórdia deve ser praticada, mas ele diz que ela deve ser também amada.
Não basta apenas fazer o que é certo, nós precisamos fazer com a motivação correta. Tem um cantor, inclusive fez aniversário, não sei se foi ontem ou hoje, Asaf Borba. Gosto muito das músicas dele. Cantor evangélico, né? Os mais novos aí que não conhecem, né? Tipo do Grupo Logos, Vencedores por Cristo, aquela galera boa daquela época, tempo bom de música boa. Ele escreveu do Life, exatamente. O Asaf Borba, numa das suas músicas, ele escreveu uma frase assim, olha, que sintetiza muito essa ideia de amar a misericórdia. Ele diz: sei que é possível se dar sem amar, mas é impossível amar sem se dar. Ele é muito poético, Asaf Borba. Era não, ele é poético. Está fazendo, se não me engano, aí quase 60, quase 70 anos já, né? A misericórdia, ela é um dom, e nós precisamos amar esse dom, praticar esse dom, viver esse dom. Nós precisamos verdadeiramente nos lançar. O que é amar a misericórdia? É você ter preocupação por pessoas que fazem parte da Oncolar, por exemplo. E aí uma vez por mês você fala assim: olha, eu vou reservar uma sexta-feira do mês em que a Viviane vai estar com a equipe para dar as cestas básicas, vai estar para orar, vai estar para abençoar essas vidas, e eu vou para lá com muito amor. E você dedica aquela tarde para abençoar vidas. Você dedica aquelas horas, querido, e oferece aquelas horas como uma oferta a Deus, dizendo: Senhor, eu vou lá, Senhor, com a minha vida. Que o teu Espírito Santo coloque palavras na minha boca, porque eu não sei que situação eu vou encontrar lá. Mas eu sei que haverá pessoas que estarão precisando de uma palavra, pessoas que estão em tratamento, pessoas que estão em fase terminal de câncer, pessoas que estão passando por muitos processos, famílias que estão abaladas. Mas aí a gente muitas vezes fala: não quero não, que eu sou muito chorão, que eu não quero me envolver com essas coisas. Para, irmão. O Paulo, ele diz: quando eu penso que sou fraco, aí é que eu sou forte. Isso é amar a misericórdia. Isso é exercer verdadeiramente o dom, e é um dom realmente. Miseroscárdia. Olhar para a miséria que há no coração. Mas quando falamos de miséria, não falamos de coisas ruins, falamos da ausência de algo. Quantas pessoas que está precisando, está com falta de amor no coração, precisa receber amor, precisa receber uma boa palavra, precisa receber um abraço, precisa receber, querido, um aperto de mão. Você não tem noção de quantas pessoas precisam disso. E isso você tem, isso é de graça. Como diz, né? É de grátis. Tem uns jovens que falam: é de grátis. Um abraço, quanto custa um abraço? Minha filha estava bravinha comigo e tristinha. Sabe a primeira coisa que eu fiz? Eu abracei ela, irmão. Eu dei uns 30 beijos no cangote dele. Fiquei amolecendo. Quando ela sentou, eu falei assim: você não vai falar nada, você vai me ouvir, não fala nada. Aí eu cheguei e falei: blá, 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 né? Tem que ser rápido também. Aí eu falei: agora você pode falar o que você quiser. Ela não tinha mais o que falar. Amar a misericórdia é você chegar diante de pessoas que estão precisando, mesmo que você não sabe o que você está precisando, mas você está tão andando na justiça de Cristo, você está tão cheio de Deus, que você chega, lança uma palavra, você dá um abraço, você aperta a mão, você ajuda a trazer a cesta básica, você carrega a cesta básica para a pessoa. Isso é amor. E nós precisamos ter esse amor com as pessoas. O que Deus espera de nós? Pratica a justiça. Ame a misericórdia. Se envolva com aquilo que você acha que é forte para você. Eu não sei se eu consigo ver, eu não sei se eu consigo estar com essas pessoas. Conversa com a Vivi aqui, ó. Eu achava que eu não poderia fazer muitas coisas. Só que tem uma questão. Quando nós trabalhamos com princípios espirituais, nós não vamos na nossa força. Você não vai na força humana.
Você não vai no seu conhecimento humano, você não vai baseado na sua intelectualidade, você vai na força do Senhor. E na força do Senhor, nós derrubamos muralhas. Na força do Senhor, uma pedra se transforma numa bala de 380 e bate na testa do gigante. Na força do Senhor, grandes milagres acontecem. E encerrando, ele diz o seguinte: andar humildemente com teu Deus. Andar humildemente com o teu Deus. Nos traz a ideia de uma aproximação modesta, com respeito, com decoro. É curvar-se para andar com Deus. Não querendo, não estou dizendo que a Bíblia está errada, mas eu colocaria andar humildemente com Deus primeiro do que as outras duas coisas. Mas eu entendo a ordem de Deus aqui para o profeta. Ele está dizendo, as primeiras coisas é aquilo que eu devo fazer. Praticar a justiça é uma coisa que eu que tenho que fazer. Deus não vai fazer por mim. Amar a misericórdia é opção minha. Agora, andar humildemente com Deus, eu dependo totalmente dele para poder caminhar ao lado dele. Então Deus primeiro mostra duas coisas que nós precisamos fazer, e depois ele diz: olha, eu vou te ajudar a caminhar comigo. A partir do momento que você tomar a decisão de caminhar comigo, eu vou estar segurando nas suas mãos para andar com você. Andar com Deus, querido, é uma coisa maravilhosa. Tem um versículo, um exemplo na Bíblia de uma pessoa que andou com Deus. Está lá em Gênesis capítulo 5, verso 24, Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus numa intimidade tão grande que um dia, desapareceu. O andar com Deus era tão gostoso que Deus o tomou. A intimidade deles era tão grande que Deus o toma para si. Querido, agora encerrando mesmo, o que eu posso dizer diante do que nós aprendemos com Miqueias e diante da nossa realidade hoje, é que Deus quer reinar e mudar a nossa vida. Deus quer reinar, mudar a nossa igreja, mudar a nossa história, mudar a nossa nação. E talvez você possa estar pensando no seu coração: mas o que eu devo fazer, pastor? O Miqueias vai responder também. Miqueias capítulo 7, o verso de número 7, olha o que ele diz aí. Enquanto você acha na sua Bíblia, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Olha que coisa linda. Então o que eu tenho que fazer? Olha para o Senhor, espera nesse Deus que é o Deus da sua salvação. É esse Deus que vai ouvir você, é esse Deus que vai atender você, é esse Deus, querido, que assim como Ele encheu a nação de Israel aqui, de Judá, de esperança, e essa esperança nós vemos ali no capítulo 5, o verso 2, olha o que está lá no verso 2, do capítulo 5, um texto que nós vamos ver em Mateus capítulo 2, verso 6, que diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O Deus que responde o que nós devemos fazer é o mesmo Deus que nos enche de esperança. Quando o povo não sabia o que fazer, ele fala: não, vai vir alguém aí, ó, de uma cidade tão insignificante, mas que trará a resposta e a luz para as nações. E encerrando, Miqueias ainda 7, verso 18 e 19. Eu quero deixar com vocês esse versículo.
Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Talvez você entrou aqui e falou: poxa vida, o pastor ele está falando de Miqueias, ele está dando está nos exortando. Mas olha a demonstração poderosa desse Deus de amor para conosco. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O Deus que nos ensina a amar a misericórdia é o mesmo Deus que tem prazer na misericórdia. Então, querido, aquilo que você tem dificuldade de entender, de compreender, busque, e Ele vai encher você daquilo que você precisa para continuar sendo um servo fiel. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É assim que acaba o livro de Miqueias. Um livro que tem sentença, um livro que tem juízo, um livro onde Deus ele exige, um livro onde Deus diz aquilo que Ele espera do seu povo, mas um livro onde Deus ele mostra a esperança de que virá sim um remanescente, Jesus Cristo. Um Deus que permite que o livro termina dizendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, e o próprio Miqueias dizendo: quem é igual ao Senhor? Que esquece de tudo aquilo que nós fizemos. Parece que é tão curto espaço de tempo, aquilo que está escrito no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 7, Deus já não lembra mais. E diz: esse Deus poderoso, Ele torna a ter compaixão de nós. Ele pisa sobre a nossa iniquidade e lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu quero dizer, querido, que onde há arrependimento verdadeiro, o Senhor Ele perdoa e restaura. Você pode ter entrado aqui e pode estar pensando que você tem alguma situação em que ninguém pode resolver. Como recentemente uma pessoa me procurou e conversou: pastor, o senhor falou, achei legal e tal, mas o senhor não conhece a minha situação. Eu falei: graças a Deus eu não conheço, mas eu conheço alguém que sabe da tua situação. E nem precisa me contar, meu irmão, qual é a tua situação. Sabe por quê? Porque eu não posso te ajudar. Mas me dê tua mão. Nós vamos orar agora. E esse Deus que pode todas as coisas, Ele vai entrar com a provisão naquilo que você precisa. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que, mesmo que o chame de enfadonho, que mesmo que esqueça das suas promessas, mesmo que abandone os seus caminhos, Ele é o Deus que está sempre disposto a nos receber, a nos transformar, a moldar-nos novamente para que possamos cumprir a sua vontade. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus Todo-Poderoso, querido. Nunca esqueça disso. Vamos ficar de pé, amados. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos agradecer e dizer para o Senhor que essas três, vamos chamar de exigências, que não sejam desmembradas da nossa vida. Ah, pastor, mas eu me acho tão injusto e eu não sei agir em justiça. Mas Ele sabe, Ele vai te ensinar. Pastor, eu não sei, eu não sou misericordioso. Eu também não, mas Ele é, e Ele vai nos ensinar. Pastor, muitas vezes eu quero andar com Deus, mas acontece tantas coisas que faz com que eu saia do caminho. Mas Ele diz o que espera de nós. Só que o que Ele espera de nós não é perfeição ou que nós façamos. Ele espera de nós que nós tomemos a iniciativa, que nós demos o primeiro passo. E sabe o que acontece? No próximo passo que você precisar dar, Ele já vai estar com as mãos estendidas para ajudar você na sua caminhada. Então jamais, querido, sinta-se rejeitado por Deus, rejeitado pela igreja. Jamais sinta-se sem o amor do Senhor sobre a tua vida. Não meça o amor de Deus pelo amor das pessoas.
Não meça, porque Deus é maior. Nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos, nós pisamos na bola, nós mudamos todos os dias, mas o nosso Deus, Ele não muda, e o que Ele prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos, ó Pai, de todo o coração, ó Deus, pela Tua palavra. Tua palavra, Senhor, que nesta noite ela vem de encontro ao nosso coração, ó Pai, para trazer-nos à memória o Deus maravilhoso que Tu és, o Deus zeloso, o Deus cuidadoso, o Deus, ó Pai, que muitas vezes nós o entristecemos, mas o Senhor é o Deus que não desiste da gente, e queremos Te louvar por isso, ó Pai. Deus, aquele coração que adentrou essas portas triste, em dúvida, que saia daqui nesta noite, Deus, fortalecido na força do Teu poder, que saia alegre, que saia cheio de esperança, que saia daqui sentindo-se justificados pelo Senhor. Ó Deus, a Tua palavra, ela não volta jamais vazia, mas ela cumpre o Teu propósito. Então que o Teu propósito se cumpra na minha vida e na vida dos meus irmãos nessa noite. Nós assim oramos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.